Há um momento na vida de todo homem em que algo estranho começa a acontecer. Você pratica retenção seminal tempo suficiente e, de repente, a energia bruta que vive no seu corpo começa a transformá-lo. Não acontece como em livro de santo. Não vira um monge impecável, limpo e inofensivo. Pelo contrário, você passa a parecer perigoso. A primeira diferença aparece no olhar das pessoas. Elas te encaram, desviam, voltam a olhar de novo como se tentassem nomear aquilo que vem. Não é a roupa, não é o corte de cabelo. Há algo mais antigo, mais profundo. Uma vibração que sai de você sem permissão. Um campo que se forma e que eu chamo, sem rodeios, de aura do vilão. Repare, a maioria dos homens vive vazando a própria força. No final do dia já estão sem energia, anestesiados por distrações, consumindo estímulos baratos para fugir do vazio. São faces apagadas na multidão, vozes fracas no barulho. Mas quando você deixa de derramar sua essência, quando para de ceder o seu combustível vital com facilidade, a invisibilidade morre. De repente você não passa mais despercebido. Entra numa sala e as pessoas sentem que algo ali mudou. Não é atuação, não é postura forjada. É vibração crua de poder não domesticado. Quando você nega ao mundo o acesso fácil à sua força vital, as pessoas captam, instintivamente, que estão na presença de alguém que contém recursos que eles não têm. Elas não sabem dizer exatamente o que. Só sabem que precisam avaliar se respeitam, seguem ou temem. E aí a dinâmica social muda. Lembro bem do meu primeiro episódio real dessa mudança. Estava 4 meses em retenção. No começo, pensei que só havia ganho melhor desempenho na academia, sono mais profundo e pele mais limpa. Mas depois veio o estranho. Amigos que zoavam comigo ficaram mais silenciosos. Vizinhos desviavam o olhar, conversas cessavam ao eu entrar. Numa reunião entre conhecidos, a atmosfera mudou só porque eu apareci. As mulheres me olhavam mais tempo, com curiosidade e algo que beirava o receio. Alguns homens aumentavam o volume como se precisassem se afirmar ao meu lado. Naquele dia entendi. Retenção não só fortalece, ela torna perigoso. Que o mundo reage a perigo com fascínio e resistência ao mesmo tempo. Por que isso assusta tanto as pessoas? Porque vivemos numa cultura que aprendeu a domesticar o homem. Ela recompensa o obediente e o previsível. Quando surge alguém incontrolável, alguém que carrega vontade própria e não se curva ao conforto superficial, o sistema se vê ameaçado. A vida em sociedade costuma preferir homens fáceis de categorizar, simpáticos, previsíveis, agradáveis. O homem que retém energia não é isso. Ele é uma incógnita que pode virar tempestade. Então vem a pergunta direta. E ela é pesada. Você está pronto para carregar esse peso? Porque ser visto como o vilão não é apenas um rótulo. É um teste. Dá para imaginar quantos homens abandonam a retenção não por falta de disciplina técnica, mas porque não suportam o modo como o mundo passa a olhá-los. Eles perdem o conforto da aceitação e preferem voltar ao anonimato seguro. Soltam a energia, voltam a ser inofensivos, esquecidos. Mas se você decidir ficar, se optar por segurar sua semente e atravessar a mudança com firmeza, algo acontece com sua relação à validação. Você para de depender dela. Não quer ser amado por todos. Não precisa ser o herói da história alheia, porque passou a escrever a sua própria narrativa. E isso é justamente aquilo que incomoda tanto as pessoas ao seu redor. A teoria aqui se encosta em Jung. O psiquiatra falava da sombra, as partes de nós que escondemos para caber. A retenção força esse encontro. A sombra deixa de ser enterrada e começa a vazá-la na sua presença. Quando sua escuridão emerge, o mundo reage. Mulheres sentem o êxtase e o perigo. Homens sentem a comparação e a raiva. A aura do vilão é, muitas vezes, apenas a sombra integrada saindo da toca. Quando a energia começa a se acumular em você, algo curioso acontece. Não é só a força física que aumenta. A própria presença muda. E o mais fascinante é que você percebe menos do que os outros. Para você parece natural, mas para ele soa ameaçador. Esse é o paradoxo da retenção. A aura do vilão não é apenas biológica, é arquetípica. Jung falava dos arquétipos como padrões antigos gravados na memória coletiva da humanidade. O herói, o rei, o mago e o vilão. Cada um deles é um espelho que as pessoas reconhecem sem perceber. Quando sua energia transborda, quando sua retenção está madura, você começa a encarnar um arquétipo. Mas não espere que seja o herói que todos celebram. Quase sempre,
O reflexo que os outros veem em você é o do vilão. E há motivo para isso. O herói é seguro, previsível, obediente às regras que o sistema criou. O vilão, por outro lado, é a figura que rompe, que desafia, que não pede desculpas. Ele carrega uma força que não cabe nas caixinhas da ordem. Quando você pratica retenção, o que irradia de você não é docilidade, mas defiance. É como se seu corpo dissesse: eu não jogo com as mesmas cartas que vocês. A história sempre reforça essa lógica. Pense em Sócrates, condenado à morte porque fazia perguntas incômodas demais. Pense em Jesus, crucificado por desafiar a ordem religiosa e política. Pense nos samurais ao mesmo tempo venerados e temidos. Até os profetas eram chamados de perigosos. Sempre que alguém carregava energia além da média, o sistema reagia com medo e rótulo de ameaça. Retenção coloca você nessa linhagem. E há também a biologia. Sem ela, nada se sustenta. Reter a semente faz sua testosterona se reorganizar. O hormônio não é só número de exame. Ele molda sua expressão. Voz mais firme, olhar mais penetrante, postura mais estável, mandíbula mais definida. As pessoas não analisam isso conscientemente, mas percebem em nível instintivo. Mulheres evoluíram para detectar sinais de masculinidade fértil e dominante. Homens, por outro lado, se medem contra esses sinais. Quando você carrega mais testosterona circulando e mais energia vital presa no corpo, o inconsciente dos outros reage. Ele pode dominar. Não que vá, mas pode. E a simples possibilidade já é suficiente para ser visto como ameaça. É por isso que muitos te olham diferente. Mulheres sentem a mistura de curiosidade e receio. Algumas se aproximam mais, mas não por conforto, e sim porque sentem que você representa uma polaridade masculina rara. Outras preferem se afastar, incapazes de lidar com uma presença que não podem controlar. Homens, por sua vez, reagem de dois jeitos. Ou tentam se inflar ao seu lado, levantando a voz, demonstrando agressividade desnecessária. Ou desviam, incapazes de sustentar o confronto. Mas existe uma camada ainda mais profunda, a espiritual. A retenção não só mexe com músculos e hormônios, mexe com sombra. Ela traz de volta os pedaços de você que estavam adormecidos. A raiva, a ambição, a fome de poder. Não como monstros soltos, mas como forças que estavam soterradas sob distrações. É por isso que, após meses de retenção, alguns homens relatam inquietação, um calor interno, uma sensação de intensidade que não sabem explicar. É o encontro com a própria sombra. E aqui está o segredo. A sombra é magnética. Mesmo sem abrir a boca, ela aparece no olhar, no silêncio, no modo como você ocupa espaço. É isso que deixa os outros desconfortáveis. Eles não sabem dizer, mas sentem que você tem acesso a algo que eles escondem em si mesmos. Você se torna o espelho do que eles evitam encarar. Por isso, sua presença é classificada como vilanesca. Não porque você planeja o mal, mas porque você carrega em público aquilo que eles enterraram em segredo. Veja como os mitos sempre retratam o vilão. Muitas vezes ele não é o mal absoluto. Ele é o teste, o guardião, aquele que obriga o herói a crescer. A retenção te coloca nesse papel, o de prova viva. Sua disciplina incomoda quem não tem disciplina. Sua força expõe a fragilidade alheia. Sua aura se torna a lembrança constante do que poderia ser e não é. E como ninguém gosta de confrontar a própria fraqueza, é mais fácil te rotular de vilão. A partir daí, surge um ponto decisivo. Você aceita esse papel, porque não há como recuar sem perder tudo o que construiu. Ou você abraça a aura e aprende a viver sendo mal interpretado, ou se esconde de novo, liberando sua energia e voltando para o anonimato. O que muda primeiro não é o corpo, nem o humor. É o olhar. Quem já praticou retenção por tempo suficiente sabe. Seus olhos ficam diferentes, mais firmes, mais penetrantes, mais lentos no piscar. Não é misticismo barato, é fisiologia. A energia acumulada reorganiza seus hormônios. O cérebro reduz a ansiedade, o foco aumenta. E o olhar reflete isso. O resultado é que, quando você encara alguém, a pessoa sente como se fosse atravessada. É desconfortável para muitos, porque a maioria vive fugindo do olhar direto. Esse olhar é a primeira marca da aura do vilão. Não precisa de palavra, não precisa de gesto. Basta estar ali. Pessoas instintivamente desviam. Algumas ficam irritadas, outras ficam fascinadas. É uma arma silenciosa. Depois vem a voz. A retenção altera a forma como você respira, como sustenta o diafragma. Sua fala ganha firmeza, ritmo pausado, menos tremores.
A voz carrega a autoridade não porque você ensaiou, mas porque seu corpo inteiro sustenta o som. É por isso que, em debates ou discussões, muitas vezes você nem precisa elevar o tom. Sua voz já pesa mais, já ocupa mais espaço. É uma presença que incomoda quem vive no automático. E não é só olhar e voz. É também corpo. A postura naturalmente muda. Ombros mais abertos, peito mais erguido, passos mais firmes. Isso não acontece porque você treinou etiqueta corporal, mas porque a energia extra exige um corpo mais estável para circular. O resultado é que você parece maior do que realmente é. Não importa se mede 1,65 ou 1,90, sua presença toma espaço além da carne. É nessa hora que os instintos alheios disparam. O corpo humano evoluiu para detectar dominância e ameaça. Os mesmos sinais que em tempos antigos indicavam quem podia proteger a tribo ou desafiar a liderança. Seu olhar, sua voz, sua postura, tudo isso envia mensagens que atravessam a mente racional e atingem direto o instinto. É por isso que tantas pessoas não sabem explicar por que não vão com a sua cara. O corpo delas percebe antes da mente. E aqui vem o detalhe mais curioso. Essa reação não depende de intenção. Você pode ser pacífico, bondoso, até espiritualizado. Ainda assim, a energia que você carrega é interpretada como risco. A aura do vilão não é sobre ser mau. É sobre carregar intensidade demais para caber no molde social. Nas relações, isso cria paradoxos. Entre mulheres, algumas são atraídas como mariposas pela chama. Elas sentem que há algo vivo em você, algo que falta nos homens drenados. Outras recuam acusando você de intimidador, tóxico ou arrogante, mesmo sem você agir assim. O que muda não é você, mas a capacidade delas de lidar com energia densa. Entre homens, as reações são ainda mais nítidas. Muitos tentam competir, se inflar, provar algo. Eles sentem que precisam reafirmar território. Outros simplesmente cedem, se mostram submissos, desviam os olhos ou concordam rápido demais. Não porque você pediu, mas porque a presença os pressiona. Mas há uma camada ainda mais sutil. Os lugares começam a reagir a você. Perceba, ambientes sociais, festas, grupos de trabalho. Sempre existe uma movimentação estranha quando você chega. Pessoas cochicham, outras observam, algumas se aproximam rápido demais. Sua energia muda a configuração do espaço. Isso não é esotérico no sentido fantasioso. É física social. Você se torna o ponto de referência que reorganiza os outros. E aqui está a chave hermética. Energia sempre busca equilíbrio. Quando você entra em um espaço carregado de retenção, é como se uma massa de energia fosse adicionada ao campo coletivo. Os demais precisam se reajustar. Uns absorvem, outros resistem, outros se afastam. Mas ninguém fica indiferente. É aí que você percebe. Sua aura de vilão não é uma maldição, é um espelho. Você revela, sem falar nada, quem as pessoas são diante da energia vital. O tímido se encolhe mais, o corajoso se ergue, o invejoso ataca, o admirador se aproxima. Todos se revelam diante do reflexo que você projeta. E então surge a pergunta inevitável. O que fazer com essa energia? Porque só acumulá-la não basta. A retenção é só a primeira parte. A segunda é o direcionamento. Sem direção, o poder se torna caos. E é aqui que muitos falham. Alguns explodem em agressividade, outros em compulsões. Poucos entendem que a retenção é uma forja. O metal bruto precisa ser moldado, ouvir a destruição. A retenção te dá fogo, mas fogo sozinho não cria nada. Ele precisa de forma. E é aqui que muitos se perdem. Acham que basta acumular energia para que a vida se transforme automaticamente. Mas energia sem propósito é dinamite sem direção. Mais cedo ou mais tarde, explode no lugar errado. É por isso que tantos homens em retenção acabam ficando agressivos, irritados, explosivos. Eles sentem a força crescendo dentro deles, mas não sabem para onde levar. Essa é a fase perigosa. A aura do vilão fica descontrolada. Você afasta pessoas, cria atritos desnecessários, desperdiça exatamente o que estava construindo. O segredo não é só reter, mas transmutar. Transmutar significa canalizar essa energia para algo maior do que o prazer imediato. É direcionar a força sexual para trabalho criativo, espiritualidade, corpo, disciplina. Pense nos grandes construtores, nos líderes, nos sábios antigos. Eles não viviam dispersando sua energia. Eles a acumulavam e a moldavam em ação, em obra, em legado. A retenção é o combustível, mas o motor é sua consciência.
Na prática, como isso funciona? Primeiro, com foco. Você precisa ter objetivos claros, metas reais. Sem direção, a energia vai corroer você por dentro. Com direção, ela vira impulso. Trabalhos que antes pareciam impossíveis agora fluem. Estudo rende mais. Projetos avançam até conversas ficam mais magnéticas. Depois vem a disciplina física. O corpo precisa ser um recipiente forte. Treino, respiração, meditação. Tudo isso fortalece o canal por onde a energia passa. Um corpo fraco não sustenta carga alta. É como despejar corrente demais em um fio fino. Ele queima. Quando você cuida do corpo, a energia circula com mais fluidez, menos ruído e, por fim, a dimensão espiritual. A retenção não é só uma técnica de performance, é uma porta. Em tradições antigas, acreditava-se que o sêmen retido alimentava os centros superiores do ser, despertando intuições, sonhos mais vívidos, insights criativos. A aura de vilão nesse nível não é mais apenas uma presença intimidadora. Ela se torna presença sagrada. É o arquétipo do rei, o homem que carrega poder, mas também sabedoria. É aqui que você entende. O vilão é apenas a sombra inicial. O rótulo que o mundo dá porque não sabe lidar com a intensidade. Mas se você persiste, se aprende a transmutar, o que antes parecia perigoso se revela como liderança. O que antes assustava agora inspira. O que antes era medo vira respeito. A aura do vilão não é o fim da jornada. É a etapa necessária para sair da mediocridade. Você precisa atravessar a fase em que os outros não entendem você, em que te rotulam, em que tentam puxar sua energia para baixo. É o deserto que separa o homem comum do homem desperto. Se você atravessar, o que encontra do outro lado não é isolamento. É realeza. É a capacidade de carregar sua coroa invisível com firmeza, de caminhar em meio à multidão sem precisar provar nada, porque a própria energia já prova por você. E aí vem a lição final. Não peça desculpas pela sua presença. Não tente se esconder para ser aceito. Não dilua sua energia para caber. O mundo não precisa de mais homens invisíveis. Precisa de homens inteiros, que tenham coragem de carregar sua aura, mesmo que no começo ela pareça a de um vilão. Porque, no fundo, quem atravessa essa jornada entende. O vilão nada mais é do que o herói que não se curvou. Se você chegou até aqui, deixe uma coroa nos comentários. Quero ver quantos realmente foram até o fim e carregam a própria presença até o último segundo. Obrigado por assistir. Se cuide, mantenha-se firme e nunca esqueça, a coroa é sua.